Uma boa tarde para você. O Mercado do Campo começa ao vivo, direto dos estúdios da B3 aqui na capital paulista. Começamos com informações do mercado financeiro. Só lembrando que ontem o dólar teve uma queda bem acentuada. Começou a semana valendo R$ 3,10. No início dos negócios de hoje, o dólar estendeu essa perda, chegou à mínima do dia de R$ 3,09. Durante a tarde, com o adiamento da votação da reforma da Previdência aqui no Brasil, o dólar passou a subir. Ele se fortaleceu também no exterior, mas aqui essa alta foi provocada mais por essa tensão política. Os economistas veem com bons olhos a votação da Previdência, da reforma da Previdência, e com esse adiamento fica uma certa cautela no mercado financeiro. Dólar comercial, portanto, hoje valendo R$ 3,11 mais 40, sobe 0,28% em relação ao preço de fechamento de ontem. Já o índice Bovespa passou praticamente o dia todo em queda hoje. Ontem a alta foi de mais de 2%. Com isso, houve uma certa realização de lucros e também teve uma queda para o preço do minério de ferro negociado lá na Bolsa da China. Isso acabou fazendo com que as ações da Vale tivessem queda e elas têm um grande peso dentro do índice Bovespa, o que fez então com que o principal índice da Bolsa tivesse essa queda leve hoje. E Bovespa à vista fecha esta terça-feira a 64.158 pontos, uma queda de 0,27%, pelo menos consegue se manter acima dos 64 mil pontos. E como eu disse, a votação para a reforma da Previdência, que estava prevista hoje para a Câmara dos Deputados lá em Brasília, foi adiada por conta de uma confusão. Nós temos imagens que foram feitas por celular pela nossa equipe de Brasília. Essas imagens mostram justamente a entrada para a Câmara dos Deputados. O protesto foi de policiais civis que são contra essa reforma e acabou provocando todo esse tumulto, esse quebra-quebra. Eles tentaram entrar no prédio da Câmara dos Deputados através da chapelaria, que é um dos acessos dos parlamentares, da imprensa e também do público em geral. A equipe de segurança da Câmara dos Deputados acabou entrando em confronto com esses protestos e aí por conta disso teve bombas de efeito moral, também teve spray de pimenta lançado contra esses manifestantes, isso porque a tropa de choque acabou sendo chamada também. O acesso ao prédio do Senado acabou sendo fechado e o plenário da Câmara dos Deputados, onde aconteceria essa votação, também foi fechado. Essa votação foi então adiada. Voltando aqui para o mercado financeiro, as ações da Marfrig hoje ficaram entre as maiores altas do índice Bovespa. Nós vimos o Bovespa com uma leve queda hoje, mas essas ações acabaram tendo um bom desempenho. As ações tiveram uma alta de quase 4%. Os papéis fecham o dia a R$ 6,07, alta de 3,93%. Esse preço de fechamento é também o maior preço de negociação do dia. As ações tiveram essa grande alta por conta de um relatório divulgado por analistas do Bradesco BBI, que mudam a recomendação para os papéis da Marfrig. Antes, as ações passaram 6 anos com uma recomendação de desempenho médio, neutro, e agora a recomendação é para um desempenho acima da média do mercado. Os motivos é por conta da baixa do ciclo da pecuária, que deve fazer com que a arroba do boi caia, e também por conta da melhora na alavancagem da empresa, que acabou tendo essa melhora nos últimos meses. Portanto, ações da Marfrig operando entre as maiores altas do índice Bovespa hoje. O aumento nos roubos de cargas nos últimos anos preocupa transportadoras e caminhoneiros. Isso a NTC se juntou a órgãos do governo para tentar combater esse crime. Veja mais detalhes na entrevista do coronel Paulo Roberto de Souza, que é assessor de segurança da NTC. Coronel, muitos anos para chegar a uma legislação específica quando se fala de roubo de cargas. O que aconteceu? Veja você, o cenário de roubo de cargas, ele passou a ter uma dimensão preocupante a partir da metade da década de 90. Os números realmente fugiram do controle. E iniciou-se então apresentou-se um projeto de lei para criar um sistema nacional de integração de esforços no combate a isso.
O projeto de lei deu entrada em agosto de 1997. Durante 9 anos, tramitou no Congresso Nacional, transformou-se na Lei Complementar 121 em fevereiro de 2006, e mais 9 anos para que o governo regulamentasse essa lei, que transformou-se no Decreto 8.614 de dezembro de 2015. 18 anos para termos uma legislação, um arcabouço normativo legal que permitisse a criação de um sistema de combate ao roubo de carga. Se roubo de carga é importante para o país, porque boa parte das cargas transitam pelo sistema rodoviário, que é mais vulnerável a ataques, né, a desvios. Por que demorou tanto? Como o senhor vê essa demora, esse tempo perdido quando se trata de roubo de cargas? Em primeiro lugar, segundo os dados, nós representamos o segmento rodoviário, modal rodoviário, 61% da movimentação de cargas do país, mais da metade. Nós não conseguimos achar uma justificativa para isso. Vivendo dentro do segmento, vendo o crescimento que hoje vamos chegar aí acima de 20 mil roubos por ano no país, nós não conseguimos compreender a demora tanto em estruturar um sistema efetivo disso. Porque o que tínhamos até então? O combate ficava por conta regional. Cada estado, cada região. Por sua conta, uma operação isolada de Polícia Federal, ou às vezes um outro estado atuando junto naquilo que chamávamos de ação entre amigos. Mas nada como a presença federal organizando, alocando recursos, isso não existia. O prejuízo para o país é muito grande com o desvio de cargas e com roubos, não? O último número, nós estamos tabulando os números de 2016, mas o último número que nós temos é daquilo que foi pago por seguradoras, basicamente, nos diz que em 2015 o prejuízo foi 1 bilhão 120 milhões daquilo que foi registrado. Podemos admitir que há algo mais aí a ser considerado. E os dados preliminares que nós estamos coletando, que já chegaram até nós, estão sinalizando um aumento da ordem de 15% em função do cenário de 2016. Ou seja, os dados que estão chegando dos estados, que nós estamos recebendo o total de ocorrências, que vai aumentar da ordem de 25%, mais ou menos, e em termos de prejuízo, vai girar em torno de 15% sobre aquele 1 bilhão. Vamos estar perto de 1,5 bilhão de reais de prejuízo, grosso modo. Alguma coisa como, acho que chegaremos a 1 bi 300, 1 bi 400.